Paz e graça a todos. Vamos continuar com a nossa abordagem sobre os argumentos mais usados por aqueles que defendem a doutrina do dízimo. Para vermos mais um outro, que é o segundo. Este argumento é que o dízimo é também encontrado no Novo Testamento. Mas será que é verdade? Então, vamos lá. O versículo usado para defender que o dízimo também é encontrado no Novo Testamento é tipicamente Mateus 23, versículo 23, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ora, Jesus aqui está a chamar a atenção aos fariseus e aos escribas e a lhes chamar de hipócritas. E ele vai dizer que eles dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, que são produtos agrícolas, mas desprezam o que é de mais importante na lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Ele depois vai dizer: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ora, só mesmo no texto já estamos presente a lei. Por quê? Porque o próprio Cristo está a dizer que vocês desprezam o mais importante da lei. Então Cristo estava a chamar a atenção dos fariseus e dos escribas e a lhes chamar de hipócritas. Por quê? Porque a lei que eles defendiam, a lei que eles ensinavam, era a mesma lei que eles transgrediam. Na lei que eles ensinavam, na lei que eles eram professores e mestres, existiam coisas mais importantes do que o dízimo. E Cristo está a dizer que o juízo é mais importante, era mais importante da lei, a misericórdia era mais importante na lei e a fé também era mais importante na lei. Então, em primeiro lugar, temos que entender que tudo que Cristo está aqui a tratar com os fariseus e escribas trata-se da lei. Não é nada que se enquadra no Novo Testamento. É um assunto da lei. Até porque Cristo nasceu na lei. E enquanto se tratava esta situação que nós estamos aqui a ler, ainda perdurava a lei. A lei ainda não tinha sido ultrapassada quando Cristo estava a tratar este assunto. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, mas desprezais o mais importante. Ora, será que hoje, quando se ensina o dízimo da forma como tem sido passada, mesmo até que fosse na perspectiva da lei, tem-se enfatizado mais o juízo, a misericórdia e a fé? Ou a mensagem é que
o dízimo é o mais importante, o dízimo é tão importante que se você não for um dizimista fiel, tu és um ladrão e os ladrões não herdarão o reino dos céus. Tal como já vimos na primeira apresentação, onde falamos do argumento que se uma pessoa não dá o dízimo, não está salvo. Ensinam estas coisas, que é só aquela pessoa que dá o dízimo que é fiel. Por isso é que há essa terminologia, dizimista fiel. Ora, o paraíso não é para os infiéis. Então, automaticamente, aquele que não dá o dízimo é uma pessoa infiel. E os infiéis não são pessoas convertidas. Os infiéis não são pessoas que nasceram de novo. Os infiéis são pessoas que ainda estão mortas em seus pecados e délitos. Então, este versículo, como acabamos de ver, não se enquadra no Novo Testamento. É um versículo que trata de uma situação em que Cristo está a chamar a atenção aos fariseus, aos mestres da lei, e lhes está a mostrar que no padrão da lei que eles mesmos eram mestres, eles estavam a ser contraditórios. Por isso é que ele usa o termo hipócritas, porque eles sabiam que estava na lei, mas faziam diferente da lei. E Cristo, para mostrar a eles que eles eram falsos, Cristo aponta para a mesma lei que eles ensinavam e lhes mostra que eles não estavam a cumprir com a lei que eles diziam que cumpriam. Por isso é que eram chamados por Cristo de hipócritas. Então, vamos ainda ver outros versículos que nos mostram que o contexto desta situação é no Velho Testamento, é na lei. Ok? Lucas 2, de 21 a 24, nós vamos encontrar o relato do nascimento de Cristo, o que aconteceu depois, tão logo ele nasceu. E aqui vai nos dizer assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, atenção, e cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, Cristo, naturalmente, que nasceu na lei. De tal forma que, depois da Maria conceber a Cristo, teve que cumprir com o ritual de purificação. E depois, o próprio Cristo também teve que ser levado para ser consagrado a Deus no templo. E aqui está escrito segundo o que está escrito na lei do Senhor. Será que nós temos levado os nossos filhos ao templo de Jerusalém? Será que as nossas mães cristãs, quando nascem, será que contam-se os dias e também cumprem um ritual de purificação? Claro que não. Então, e ainda mais, aqui está a dizer que e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. É só perguntar a esta gente que defende a doutrina do dízimo se quando os seus filhos nascem, eles levam um par de rolas ou 2 pombinhos como sacrifício no templo de Jerusalém. O templo
que está lá em Israel, mas neste momento está dividido. Uma parte é dos muçulmanos, uma parte é dos israelitas. Já não já não há condição nenhuma, nem sequer segundo a lei, para se fazer estes rituais. Então, Cristo nasceu neste contexto da lei. O outro versículo que nós podemos ver é Marcos 1, de 40 a 44, que nos diz: E aproximou-se dele, Jesus, um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Aqui de novo, Cristo cura um leproso e manda que este leproso vá ao templo cumprir o ritual de purificação. Será que hoje, quando se faz oração a alguém que está enfermo, se manda que esta pessoa depois vá a Israel à busca de um sacerdote no templo de Jerusalém para fazer o ritual de purificação que Moisés determinou? Naturalmente que não. Este é o contexto em que Cristo trata os assuntos antes dele ressuscitar. É o contexto da lei. Então, todo o argumento de que o dízimo se encontra no Novo Testamento não é válido. O versículo de Mateus 23, verso 23, também se enquadra na lei. Não é o facto da nossa Bíblia estar separada em Velho Testamento e Novo Testamento que significa que tudo aquilo que foi relatado em Mateus, em João, em Lucas, em Marcos, que tudo aquilo se enquadra no Novo Testamento. Não. E é isso que nós vamos explicar daqui a seguir, que é para se entender onde começa o Velho Testamento e onde começa o Novo Testamento. Porque há uma grande confusão na cabeça de muitos relativamente a isto. A maioria dos evangélicos não sabe onde começa o Velho Testamento e onde termina e onde começa o Novo Testamento. Há muita confusão ali. As pessoas pegam nas suas Bíblias e acham que o Novo Testamento, o Velho Testamento começa em Gênesis e termina em Malaquias. Mas não, as Escrituras não nos ensinam isso. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o Novo Testamento versus o Velho Testamento. Em Hebreus 9, do seu versículo 13 a 15, nós lemos o seguinte: Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Ora, aqui estamos diante da proclamação do Novo Testamento. Está a fazer, então, a diferença.
No Velho Testamento era o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de novilhas, que eram esparzidos sobre os imundos, para os santificar, segundo a lei. Por isso aqui está a dizer quanto à purificação da carne. Não é do espírito, não é do interior, é exterior. E ele depois vai dizer, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. Que obras mortas? Essa de sacrificar o sacrifício de touros, de bodes e a cinza de uma novilha, são essas obras mortas que eram incapazes de purificar a consciência, de mudar a nossa forma de pensar, de lavar o nosso coração, de nos tirar a dureza, a incredulidade, a brutalidade, as coisas de dentro, tal como Cristo disse, que o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Sai da onde? Do coração. E é esse coração que aqui se está a chamar de consciência. E isto é purificado, é santificado pelo sangue de Cristo. Então temos uma diferença. No Velho Testamento era o sangue de animais. No Novo Testamento é o sangue do próprio Cristo. E aqui está claro que a purificação da carne não tinha capacidade de lidar com as coisas de dentro, as coisas do coração, de purificar o interior. Isso só é possível pelo sangue de Cristo. Ok? Para continuar. Aqui veremos então, em Êxodos 24, 3 a 8, onde começa o Velho Testamento. E lemos assim: Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor. Isto tudo acontece no contexto do deserto, quando Moisés tirou o povo do Egito. E ali, no monte, é que Moisés vai tratar com o povo. O Monte Horebe é onde Moisés vai tratar de apresentar a lei de Deus ao povo. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias. Atenção! E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. É assim que se consagra o Velho Testamento. A palavra testamento também significa aliança. Então, quando falamos de Velho Testamento, estamos a falar da velha aliança. É aqui em Êxodos 24, 3, 8, quando Moisés cumpre com este ritual que acabamos de ler, que começa legalmente o Velho Testamento ou a velha aliança. Então, não é em Gênesis que começa o Velho Testamento. A seguir, veremos então onde começa o Novo Testamento. Não se esqueçam
dos elementos que estão aqui ah, relativamente ao ritual que foi feito. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade de sangue espargiu sobre o altar. É preciso ter isso em mente. Então vamos para o Novo Testamento. João 19, 32 a 35, nós lemos o seguinte, depois de Cristo ter sido crucificado. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que, como ele, fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Ora, do mesmo jeito que para se consagrar o Velho Testamento foi preciso sacrificar novilhos e derramar sangue para espargir, do mesmo jeito Cristo também teve que derramar o seu sangue. E dele saiu o sangue, saiu a água do seu corpo para nos purificar, para nos lavar. É disto que está o nosso eterno ritual de purificação, que é Cristo. Ele também, como um cordeiro santo e perfeito, sem nenhuma mancha, teve que ser sacrificado para que nós tivéssemos as nossas consciências santificadas e purificadas. É este o momento em que o Novo Testamento passa a ser estabelecido, quando Cristo entrega a sua vida, quando Cristo derrama o seu sangue. É o seu sangue que consagra o Novo Testamento ou a Nova Aliança. Mas vamos continuar a explicar isso. E para explicar isso, Hebreus 8, de 4 a 13, vai nos dizer assim: mas agora alcançou ele, quem? Cristo, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança. Sim, uma aliança melhor do que aquela consagrada por Moisés, com sangue de animal. De uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, se o Velho Testamento fosse impecável, fosse perfeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda aliança. Porque, repreendendo-os, lhes diz, repreendendo quem? O povo de Israel. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão. É essa que nós acabamos de ler, de Moisés a aspergir o sangue ao povo, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, conclui o escritor de Hebreus, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ok? Naquela altura, já o autor de Hebreus está a nos mostrar que
Quando vem o novo, o velho envelheceu, o velho ultrapassou. O Antigo Testamento, o Velho Testamento está fora de uso. É essa a realidade que nós temos, que já não precisamos mais de sacrifícios de bodes, de animais, já não precisamos mais de guardas de sábado, de circuncisão, já não precisamos mais de dízimos. Está isso tudo ultrapassado. Nós agora temos uma aliança superior, de melhores promessas, onde o nosso coração é purificado, os nossos pensamentos são purificados, as nossas intenções são purificadas no sangue do verdadeiro Cordeiro, que é Jesus Cristo, o autor da nova aliança, do Novo Testamento. Hebreus ainda 7, 18 a 22, na mesma senda, vai dizer: porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoa, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. O precedente mandamento é abrogado, é o quê? A lei foi ultrapassada. Os mandamentos do Velho Testamento foram ultrapassados. Agora estamos diante do Novo Testamento, que tem as suas próprias leis, os seus próprios princípios. O Novo Testamento, que é superior, que é capaz de purificar o coração, que é capaz de nos dar uma vida onde nós não somos dominados pelo pecado. Veja que em Romanos 7 encontramos um homem da lei que mesmo desejando caminhar na santidade, de forma a agradar a Deus, se acha sempre incapaz, que vai caindo no mesmo erro que ele não quer cometer. Por quê? Porque não teve o seu coração purificado e transformado na lei. Essa purificação, essa transformação, nós, no Novo Testamento, temos. Por isso é que vamos ler ainda em Romanos que o pecado não terá domínio sobre nós, em Romanos 6. E que o Espírito que está dentro de nós é maior do que aquele que está no mundo. Em outra parte, vamos ler que nenhuma tentação nos sobreveio que é superior àquilo que nós podemos suportar. Essa é a realidade do Novo Testamento, a vitória sobre o pecado. Nós vivemos e devemos viver no Novo Testamento segundo a realidade de Romanos 8, de uma vida vitoriosa no Espírito. Uma vida que produz o fruto do Espírito, o amor, a longanimidade, a compaixão, o perdão, a paz, o gozo e tudo aquilo que representa o estar do próprio Deus. Porque é o Espírito de Deus dentro de nós que nos transmite aquilo que vem de Deus e assim nos tornamos participantes da natureza de Deus, que é santo, santo. Então, nós, apresentado isso, chegamos no final da nossa apresentação para dizer que o dízimo é do Velho Testamento. Não há nenhum versículo no Novo Testamento que ensine a doutrina do dízimo. E estas apresentações, na verdade, são resumos daquilo que nós tratamos no nosso livro, que brevemente estará disponível para download grátis, e Deus permita também teremos o livro impresso. Que Deus vos abençoe e muito obrigado pela atenção.
Oh, vida. Não vai me dizer que não gravou. Essa gravação. Ok. Ainda